converso agora com o representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Araçatuba, Sérgio Calisto. Nós vamos conversar sobre as denúncias de maus tratos na Fundação Casa de Araçatuba. Bom dia, Calisto, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Calisto, como essas denúncias chegaram até vocês? Elas chegaram de diversas formas, né? Mas muitos familiares ou os próprios adolescentes que passaram pela Fundação, em um momento ou outro, em algum lugar, eles começaram a contar o que estava acontecendo. Isso chegou não só ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, mas também a conhecimento do próprio Conselho Tutelar aqui de Araçatuba, a própria Câmara Municipal, a Defensoria Pública. Então, de repente, a gente percebeu que não eram denúncias de uma única pessoa, mas denúncias de várias pessoas chegando de vários lugares, né, de vários setores. Aí. E qual o teor dessas denúncias? Elas têm assim, várias situações, né? Situações da recepção dos adolescentes, né? De ser algo constrangedor para os adolescentes de serem recepcionados, situações de não poderem, de repente, sair dos quartos para ir até o banheiro, situações de maus tratos mesmo, né, de espancamento e outras coisas, né? Então, tem várias, né? Como desde eu falei, violência moral até física. Até física, isso. E o que vocês fizeram ao receber essas denúncias? Olha, quando nós percebemos que não era só no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, então nós propusemos e fizemos uma reunião com várias entidades que estavam dispostas, né, a contar ou a revelar, né, essas denúncias, né, que conseguiram colher. Então nós fizemos uma reunião, essa reunião inclusive contou com membros do Legislativo de Lins, da cidade de Lins, membros da cidade de Penápolis e também Birigui, né, representantes de entidade, conselhos municipais. Chamamos, né, achamos por bem, né, e fizemos um ofício chamando a presidente da Fundação Casa do Estado de São Paulo, a Berenice, para que ela pudesse vir até Araçatuba para que nós pudéssemos conversar sobre isso que estava acontecendo. Como não foi possível com que ela se deslocasse até aqui, nós montamos rapidamente uma comissão, ou seja, alguns poucos integrantes, né, mas representando todo esse grupo, e nós fomos então a São Paulo conversar diretamente com a presidente, com a Berenice. Conversamos com ela, estava o vice-presidente, estava a diretoria técnica, inclusive regional, aqui também de Araçatuba. Então, pode concluir. Foi uma conversa muito produtiva, a gente está cara a cara e poder pautar a problemática que está acontecendo aqui em Araçatuba. Agora, Sérgio, é muito grave, né? Porque denúncias até de espancamento, vocês chegaram a falar, a ver esses meninos que foram espancados? Olha, quando eu ainda estava, né... Que possivelmente foram, né? Não dá para a gente afirmar porque ainda está sendo apurado. Justo, quando eu estava ainda no Conselho Tutelar, ainda fiz uma visita junto com outro conselheiro, né? Quando nós recebemos uma das denúncias, mas naquele momento nós não tínhamos um aparato e não foi possível constatar, né? Então conversamos com a diretora, nos recepcionou muito bem, mas não foi possível constatar e saber se realmente tinha ou não acontecido. Por isso, né, e depois quando a gente vem recebendo mais denúncias, é que a gente então imaginou assim, olha, não é possível que isso não está saindo simplesmente da cabeça de um adolescente. Então é necessário que fôssemos até São Paulo conversar diretamente com a presidente e pedir providências e pedir uma averiguação, né? Aqui em Araçatuba nós temos 2 unidades, então nós soubemos que a maioria das coisas que aconteciam seriam durante a noite, então é difícil para a gente conseguir constatar isso, e quando você consegue 2, 3 dias depois, então, bom, existe toda uma rede aí que pode, de repente, até camuflar a situação. Então, por bem, pedimos as providências diretamente à presidência da Fundação. Bom, a partir disso, a Fundação Casa instaurou uma sindicância para apurar essas denúncias, né, Calisto? Isso. Qual é a sua expectativa em relação a essas investigações? Olha, são boas as expectativas nesse sentido de que aquilo que nós pedimos de que fosse averiguado está acontecendo. Tanto é que nós fomos a São Paulo no dia 18, que era uma quinta-feira, e soubemos depois também, né, através de denúncias de pessoas que nos comentaram, que no domingo, já às 3 horas da manhã, chegou um corregedor aqui em uma das unidades já para averiguar.
e que posteriormente vieram outros corregedores para conversar com os meninos, para conversar com os funcionários, para estar à disposição. Então isso já deixa a gente muito contente de que não ficou parado, não ficou engavetado. Não, estão averiguando, né? Então o que vão encontrar, mediante, né, nós entregamos aí um calhamaço de papéis, inclusive com fotos daquilo que nós conseguimos obter. Que tipo de fotos? Fotos da unidade, fotos de situações. Nós tínhamos, por exemplo, uma foto das escovas de dente, que eram, o cabo era pela metade. Nossa, e elas eram absurdo. colocadas na parede. Então está ali exposto, né, de qualquer forma, para que, né, se uma barata passar, né, passa por cima e depois o adolescente tem que escovar. Bom, já soubemos que parece que os buracos onde eram colocadas as escovas também já foram tampados, né, mediante essa situação, essa visita do corregedor. Então isso nos deixa contente com expectativas. Então que se averiguem, que se vejam, né, a medida socioeducativa de internação é para que o adolescente, né, a gente chama de reeducar. Eu até questiono, será que ele foi um dia educado? Mas, em suma, a medida é para uma reeducação. Se nessa medida o adolescente é tratado como um bicho, que adolescente vai ser quando ele sair? Se é tratado com violência, como é que ele vai tratar o outro lá dentro, como sair? é que ele vai tratar o outro aqui quando sair? Então nós não concordamos, né? Não que ele não tenha, não estou dizendo que ele tem que sair, tem que ficar solto, não, tem que passar a mão na cabeça, não é isso. Pelo contrário, ele tem que sofrer uma medida, e essa é a medida de internação. E aí ele tem que ter um processo de educação, e não um processo violento em cima dele. Tá certo, Sérgio, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Nós também vamos acompanhar aí as investigações acerca das denúncias de maus tratos na Fundação Casa aqui em Araçatuba, e as portas estão abertas para você. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Eu que agradeço.